Olá, seja bem-vindo aqui ao nosso canal no YouTube. Eu sou o Dr. Paulo Valzac, dou boas-vindas e gostaria de compartilhar com você alguns minutos de crescimento e sabedoria. Hoje vamos falar um pouquinho sobre este vídeo em particular, um vídeo que tem assim o poder de transformar sua vida completamente, de trazer um manancial de sabedoria que vai transformar agora a tua existência toda. E eu gostaria que você não acreditasse nisso. Na verdade, nós sempre estamos em busca de uma lâmpada mágica, da pedra filosofal, daquilo que possa nos salvar ou mudar a nossa vida, assim ó, num clique, num passe de mágica. Mas isso não existe. Nós temos aqui no nosso canal vários vídeos que podem dar um insight para você. O que é insight? É fazer eu refletir, eu pensar, eu confrontar com as minhas crenças, com as minhas necessidades e de certa forma eu colocar em prática alguns fundamentos no meu dia a dia, o que vai mudar a estrutura da minha vida aos poucos. Toda mudança que acontece na nossa vida, ela é feita aos poucos. Nada é imediato, nada é abrupto, nada vai te salvar assim, olha, imediatamente. Nossa vida passa sempre por um processo. Processo de construção e processo de desconstrução. Essa é a verdade. Fora isso, o resto é tudo marketing, é atalhos ou coisas que não vão funcionar na sua vida, na sua existência e vão te dar mais frustração, mais decepção. Uma vez que você acolhe algumas coisas, coloca em prática, não tem resultado satisfatório e claro, né, você fica insatisfeito com aquilo. Então, perceba, na nossa existência tudo é processo, é um fluxo, são experiências que nós vamos acumulando, melhorando e nos fortalecendo. É isso. Ah, Dr. Paulo, espera aí, eu não estou de acordo com essa ideia. Bom, veja bem, nós somos todos diferentes, eu, você, um monte de outras pessoas. Tem pessoas que acolhem os nossos vídeos aqui positivamente, vão contribuir, vão melhorar, de alguma forma está mexendo com a fórmula de pensamento, o mecanismo de pensar, o mecanismo de agir, de sentir, vão ter uma vida melhor. Para outros tem uma certa resistência. Não gosto dos vídeos do Dr. Paulo. Não tem problema. Não tem problema. Eu acho que isso é até saudável. Quando chega um vídeo eu vejo que não foi negativado alguma vez, um pouquinho, eu falo, alguma coisa está errada. Por quê? Porque significa que todo mundo falou amém. E às vezes eu preciso daquela pessoa que não fale o amém. Isso é importante. Porque nós vivemos num mundo diversificado. O que conta não é o amém ou não amém. O que conta é o respeito que a gente tem um pelo outro. Agora, tem pessoas que estão mais ligadas a essa ideologia e tem outras pessoas que estão ligadas à ideologia de facilidades. Sem problema algum. Eu até concordo que isso é um processo de evolução na nossa vida. Não falando que esse é mais evoluído ou é aquele é mais evoluído. Mas que é mais ou menos assim. Quando você pega um livro, você vai lê-lo. Aquele livro, é claro, você tem que ter uma sintonia com ele. E eu aprendi uma coisa na vida, cada livro que nós pegamos é uma experiência do autor, é a verdade do autor. Ele passa nesse livro uma mensagem, é isso. Falo com toda a propriedade porque já tenho 6, 7 livros lançados e todos os livros é basicamente isso. Você cria uma ideia, um pensamento, fortalece ele, cria uma receptividade com o leitor, passa a mensagem. A mensagem é positiva, é ótima, ponderada, clara, correta. A pessoa se identificou, absorveu aquela mensagem, pronto. Ela começa a aplicar na vida dela aquela mensagem como um diferencial. Ela pode mudar a mentalidade dela. Perfeito, está fazendo bem para ela? Está. Ótimo. Tem outras pessoas que lê o livro no começo, por exemplo, ele pode pegar um livro que no começo ele não, minha ideia não bate com esse autor. Passou, fechou o livro, li tudo. O filtro dele mostrou que ele pegou uma ideia ou outra. Mas no contexto geral, não consigo assimilar isso, sem problema algum. Mas tem um negócio interessante, né? Que às vezes passa 1, 2, 3 anos, isso é muito corriqueiro comigo, que eu sempre estou lendo, 3, 4, 5 livros por mês. Você pega o livro novamente para ler, talvez por uma necessidade de entender aquela leitura, começa a ler
e você começa a entender as coisas de uma maneira diferente. O que será que fez a diferença? Bom, o livro é o mesmo, né? Primeira, segunda, terceira, quinta edição, décima, é tudo o mesmo, não tem uma mudança na estrutura. Só que quem mudou nesse meio tempo? Fui eu, né? Eu me amadureci, vejo a vida de uma maneira diferente, as coisas são diferentes agora. Então, que ótimo, né? Eu cresci, consigo assimilar de uma forma mais madura, por exemplo. Ótimo, eu acho que cada um tem o seu momento na vida. Então, o momento aqui das pessoas que estão entrando aqui é aquele momento de entender que, por exemplo, o meu trabalho, que eu já faço há longas datas, trabalho há 35 anos na área da saúde, mostra que tudo na nossa vida é um processo, é evolutivo, é passo a passo. Não tem como eu pular um obstáculo de 3 metros sem antes eu não aprender a pular obstáculos de 1, 1,5, 2, 2,5, treinar, me esforçar, entender como funciona o fluxo. Aí eu vou crescendo. Então, a principal ideia hoje é essa. Mas eu vim falar aqui sobre o apego, como as pessoas se apegam a determinadas ideias. Isso não nos proporciona uma ponderação, uma abertura na nossa mentalidade. A gente fica fixo naquela ideia. Eu, por exemplo, quando eu vou me aprofundar em determinado assunto, eu vejo aquele autor, aquele outro, indiferente da religião, indiferente da cultura, indiferente do que ele está pregando, eu preciso analisar aquilo lá. Isso proporciona pra gente uma abertura. Se eu me apego, eu fecho numa ideia única, é só aquela ideia. E tem vários tipos de apego, né? E o apego ele é mais ou menos assim. Tem pessoas que se apegam a outras pessoas, tem pessoas que apegam a situações que foram vividas, que hoje não vivem mais exatamente aquela situação. Tem pessoas que se apegam a dinheiro, a objetos, a sentimentos e a desejos. Hoje eu vim falar sobre um tipo de apego. Eu vim falar sobre o apego, sobre os desejos. Mas, para a gente entender sobre o apego, vamos fazer uma figura de imagem. Você sabe que eu trabalho muito com isso, figura de imagem, para que a gente possa entender melhor. Imagine que você tem um prato de doce hoje. Você experiencia o sabor daquele prato. É a tua experiência de hoje. Você está vivendo uma experiência aí. Eu não sei qual que é. Pode ser num relacionamento, num trabalho novo. Pode ser que você comprou uma casa nova, um carro novo. Você está vivenciando a entrada na faculdade, no colégio, amizades novas, uma nova paixão, o início de um relacionamento. Eu não sei qual que é a experiência que você está vivenciando, né? Mas você vai vivenciar, vai saborear aquilo de uma maneira extraordinária. De repente você passa para a segunda experiência, a terceira, a quarta, a quinta. A vida é feita disso, né? Por isso que eu falo, é passo a passo. Porque você começa, por exemplo, solteiro, noiva, depois você casa, depois você tem filhos, depois você amadurece na meia-idade, depois você vira avô, envelhece. Enfim, essa é a experiência da vida, da nossa jornada. Só que se eu me apegar a determinados pratos que existiam naquela vida e não soltar, para eu poder experienciar a nova, aí acontece uma resistência, um bloqueio. Isso é muito comum. Tem pessoas, vou dar um exemplo, tem um problema de relacionamento. Então teve um problema lá no relacionamento, o ciclo não fechou, ficou entreaberto. Aí a pessoa está saboreando aquele prato e não quer largar dele. Então não tem a próxima experiência. Não, Tropão, mas eu consegui uma outra pessoa. Mas não vai ter, porque você está com um prato lá ainda. E essa experiência que a pessoa está tendo pode levar 1 ano bloqueada, que é muito comum. 2, 5, 10, 15. E eu conheço pessoas de 20 anos bloqueadas naquela situação lá no passado. Então veja como é importante a gente soltar essa tensão, esse bloqueio, esse segurar o prato. Mas vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Doutor Paulo, mas por que é tão difícil soltar, desbloquear? Por que leva tanto tempo? O apego. O apego é a fórmula que nos gruda aquela sensação, aquela experiência, aquela necessidade. E em geral é a necessidade o X da questão. Talvez coisas que eu não aceite naquilo. Um momento que aconteceu alguma coisa, uma pessoa que eu não aceito, um relacionamento que acabou, uma fase que eu vivi na minha vida tão bom e eu não tenho mais. Enfim, tem um conteúdo lá que eu não aceito soltar aquilo lá.
Mas eu preciso. Mas por que eu preciso, Dr. Paulo? Bom, é muito claro, né? Como que você está vivendo hoje? Eu não estou vivendo bem. Bom, se você não está vivendo bem, então há necessidade de soltar aquilo. E se eu estou vivendo mal, isso é um sinal. Então é bem característico, né? Se eu vivo hoje, estou bloqueado, toda hora pensando, passado, situações, pessoas, matéria, desejo, então eu preciso soltar. E a gente precisa analisar isso, né? Entender que nossa satisfação interna não é baseada em pessoas, coisas, sentimentos, etc. Porque na vida tudo é impermanente, tudo é passageiro, tudo é muito volátil, flui. Não posso ficar apegado só àquele prato. Não vou sentir a experiência do próximo, do outro. Quantas experiências ainda tem pela frente? Mas eu estou apegado aqui nesse prato, comendo esse doce, e já passou. E eu estou lá, apegado àquilo. Tenho que soltar. Bom, tem vários tipos de apego. E eu vou falar um pouquinho para você. Eu fiz até aqui uma descrição de alguns que eu acredito que você pode reflexionar um pouquinho hoje. Pode avaliar, pode entender, pode até utilizar o Ho'oponopono para se livrar desses apegos. Então, primeiro dos apegos, né? A gente precisa parar de se preocupar muito com os outros, né? E simplesmente ter em mente que o outro é o outro. Então, a gente às vezes quer mudar a estrutura do outro, quer que seja do nosso jeito, da nossa maneira. Implica na mudança do outro como a base da nossa necessidade, né? E isso é um apego, porque o outro tem a vida dele, tem as experiências dele. Ele pode compartilhar daquele prato com você, mas ele pode ter outras experiências. Ele tem a identidade pessoal dele. Ele é um universo de experiências, sensações, crenças, sonhos, que pode ser compartilhado. Um universo compartilhado. Mas você não pode infringir a ele a rigidez de que ele tem que ser desse jeito. Então é uma preocupação muito dura e é uma preocupação que viola a individualidade. Seja ele nosso filho, filha, seja ele um esposo, esposa, um colega, um amigo, um familiar. Aquela é a vida dele, dela. Posso contribuir? Contribuição é uma coisa. Agora, se apegar a uma preocupação de que a pessoa tem que fazer isso e ser dessa maneira, é uma fórmula de apego que está fadada a não dar certo. Então hoje, faz a sua avaliação. Segundo apego, bom, desapegar-se, muita gente acredita que é cortar os laços um dos outros. Mas não é. É simplesmente tentar não controlar. Então, tem um laço entre eu e meu filho, eu e minha esposa, eu e minha filha, eu e um amigo, eu e meus familiares, eu e um monte de pessoas. Nós estamos todos conectados, temos os nossos laços. Alguns mais atados, alguns mais soltos. Isso é natural. Se eu crio esse apego do controle, que inclusive eu citei logo no primeiro, se controlar ele não ajuda. Ele é inócuo, ele não tem um fundamento de evolução, de crescimento. Por isso que eu falo compartilhar, aceitar as ideias do outro, aceitar as suas ideias. Hoje mesmo, nós colocamos no WhatsApp uma mensagem. Eu convido você, vem para o WhatsApp, vem participar conosco. Todo dia uma mensagem, um terremoto para você refletir, pensar e sentir melhor. E a mensagem de outro foi sobre o apego em relação a um desejo. O desejo do controle do outro em relação a você sempre ter razão. Eu sempre sou a pessoa que tem razão. E às vezes nós desconhecemos isso. Tem algumas questões que nós falamos na nossa linguagem, não vai dar certo, olha, eu te disse isso, olha, eu te falei, que significa que eu sempre estou querendo ter razão na situação. E não existe esse negócio de ter razão. Isso daí você pode riscar no teu caderninho, porque não funciona. Se eu tenho a razão, é minha verdade, o outro tem a razão, é a verdade dele. Se ele fez daquele jeito e deu errado, e agora eu quero falar assim, olha, eu falei para você, mas eu te disse que ia dar errado. Você está se fechando para esse contexto. Você tem que se abrir a compartilhar, contribuir, e não ter o apego de mostrar para o outro que você tinha razão. Ou seja, você está diminuindo o laço de confiança e alterando aí, né, todo
o conteúdo no qual você poderia ajudar, contribuir. Então, isso é um apego ao desejo de acreditar que sempre você tem razão. Muito parecido com esse do controle. E vamos lá, desapegar-se não é ter a tendência a ser indiferente, porque todo mundo pensa isso, né? Vou me desapegar, ou seja, eu não estou nem aí. Não tem esse negócio de não estou nem aí, eu não ligo. Isso não existe. Quando você tem um laço com a pessoa, você tem, claro, uma tendência a se comprometer com a pessoa. Tem um laço de compromisso, né? Ou as pessoas acham que às vezes você está fazendo isso além de você ser uma pessoa indiferente, egoísta. Não, desapego não tem nada a ver com isso, né? Desapego é você dar essa liberdade para a pessoa que eu te falei, né? E claro, aceitar cuidar da minha própria vida. Eu tenho minha vida aqui para cuidar também. Perfeito. Agora, quando a outra pessoa me dá uma abertura para eu colaborar, a pessoa me dá uma abertura para eu contribuir, uma pessoa utiliza daquela mão dupla, onde eu ganho, você ganha, nós ganhamos com a situação, nós crescemos, nós melhoramos. Agora, esse negócio, né, de eu ficar acreditando que eu não vou me ligar porque então é egoísta, é indiferente. Não. A pessoa tem que aceitar também um pouquinho do que você está falando. Tem que estar aberta. E você também tem que estar aberto. Então, essa é uma mão dupla. Tem isso, tá saudável. E o quarto, né? Desapegar-se e admitir que eu não sou onipotente. Eu não sou, né? Sou todo poderoso. Sou o último a falar a situação, sou o sabichão da hora, sou aquela pessoa que, por ser o pai, eu sou o que sei mais no universo, né? Ou sou melhor no que eu faço, eu sou o onipotente. E não é, né? E que o resultado das minhas ações não está nas minhas mãos. Ou seja, tem coisas que não dependem de mim. Nós já falamos isso em vídeos anteriores. Preciso aceitar aquilo que não está dentro do meu controle. Então tem coisas que está e coisas que não estão dentro do controle. Se eu aceito, acolho, pronto. Respeitosamente, eu entendo aquilo, faz parte da minha experiência. O que eu posso fazer, eu faço. O que eu não posso fazer, eu não faço. Não controlo, não adianta. Né? E não adianta eu querer achar que tem que ser do meu jeito. A minha fórmula vai dar certo. Por isso que eu falo. As pessoas vão no curso, as pessoas vêm aqui no YouTube, as pessoas vão lá nas mensagens, eu oriento, eu passo entre aspas, uma situação que tende a levar essa pessoa a ser mais assertiva. Funcionou, encaixou, está ótimo, eu estou colaborando. O colaborativo é o essencial. Agora, se a pessoa fez daquele jeito, não fez, isso é responsabilidade dela, é com ela aquilo lá. Falei, olha, faz 90 dias oração ancestral. Aí a pessoa chega para mim e fala, Dr. Paulo, eu fiz 10, parei, eu quero retomar. Não tem problema, vamos retomar. Significa que aquele lá é o melhor caminho. No momento ela não estava preparada. Tem que ter um conjunto de sabedoria. E tem outras, né? Desapegar-se e aceitar a realidade. Mesmo quando ela não corresponde aos meus desejos. Nem tudo é do jeito que a gente deseja. Eu acho que essa é uma das fórmulas primordiais que a gente precisa ter em mente. Senão a gente vai ficar decepcionado, frustrado, ressentido, magoado a vida toda. A vida não é do jeito que você quer. Você precisa parar um segundo e analisar isso. E olha, é uma menção, inclusive, muito forte, né? A vida não é os meus desejos. Deus não faz todos os meus desejos. Senão, a vida é um escravo. Você deseja dos seus escravos, Deus é um escravo, as pessoas são escravos seu, tá tudo de mão beijada para você, tá tudo maravilhosamente bem. Você não cresce, você não dá valor, você se torna a pessoa mais ingrata do universo. Essa é a realidade. Então, veja que você convive com várias pessoas. Não dá para nem sempre mudar situações, mudar pessoas. A gente tem que aceitar, para tirar um pouco da atenção e soltar as coisas. Dr. Paulo, o que é esse negócio de soltar? É você parar com esse negócio, não aceitar. Não é assim, tem que ser do meu jeito. Quando a pessoa fala, eu tenho que deixar ir, é mais ou menos assim, aceite. Só que todo mundo fala de um jeito bonitinho, né? Porque se você fala assim, a pessoa vai embora e fala, Dr. Paulo é muito grosso, é muito rígido. Não é isso, a vida está te falando, solta, ou seja, aceita, né?
é assim desse jeito. Isso daqui não está no meu controle para mudar. Isso daqui não está do jeito que eu possa mudar. Isso daí depende do outro. Pronto, acabou, soltou, aí vai. Agora, se eu fico tenso, eu quero mudar, eu quero que seja desse jeito, a pessoa tem que gostar de mim, a pessoa tem que me amar, eu tenho que ter muito dinheiro, eu tenho que fazer isso, você sempre está querendo alguma coisa e enrijecendo o padrão. Bloqueando com uma tensão. Solta e aprende o como. Só isso. Solta, aprende o como. Acabou. E mais, né? Desapegar-se. Desapegar-se não é se lamentar sobre o passado. Ok? Não é se lamentar sobre o passado. E temer o futuro. Então não tem nada a ver isso, né? Mas sim viver plenamente o presente. E pra gente viver bem aqui agora, ó, soltar umas coisas que não faz bem pra mim. Eu preciso reconhecer elas primeiro. Soltar. Não faz parte mais da minha vida. Teve um valor? Teve. Se você falar que não teve um valor, olha, eu sinto muito, você está na contramão. E é na contramão do Ho'oponopono, é na contramão da vida, é na contramão da gratidão, é na contramão de tudo, né? Então, tudo na nossa vida contribui com alguma coisa. Então, se eu falar que não teve um valor, eu estou sendo ingrato, né? Ah, mas é doloroso falar, Dr. Paulo. Aceite a dor e fala, teve um valor, me ensinou isso. Pronto. Aí você já desapegou. Já pelo menos começou o processo. Então, isso é fundamental. E viver o futuro, né? O futuro é mais ou menos assim. Se eu tenho umas ações bem elaboradas agora, o futuro vai ser basicamente uma extensão das minhas ações. Tem gente que, por exemplo, que pensa no futuro de forma ponderada. Eu vou investir, eu vou guardar um dinheiro, eu vou precisar lá na frente. Tem outros que não pensam, eu vou gastar tudo, eu vou fazer isso, eu vou ter prazer na vida, é só diversão. Chega lá na frente, mas ninguém me falou isso. Mas tá implícito, né? Se eu faço boas escolhas agora, eu cultivo elas e tenho frutos. Se eu colher o fruto, bem. Se eu não colher e colher outras pessoas, ótimo. Sem problema nenhum. Tá? E por fim, né? Desapegar-se é ter menos medo e mais amor. E você veja bem, né? Que é verdade isso. O desapego tem tudo a ver com medo. 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 Para um segundo. Faz a sua análise. Medo. Você tem lá um apego. Tenho, Dr. Paulo. A quê? Escolha o seu apego. Fala qual você tem. Qual que é ele? Fala. Qual que é o apego que você tem hoje? Agora, vê o que tem por trás dele. Medo. Medo de soltar esse pratinho aqui, ó. Que o próximo... Ai, será que o próximo vai ser bom? Será que é só isso que eu tenho na vida? É medo da escassez. Medo dos mais variados tipos causa um apego. Quando você romper o ciclo do medo, o desapego também vai. Então aceitar, de certa forma, é uma fórmula que está muito alicerçada a você entender e diminuir o medo. E aí solta, vai. Deu para entender como as coisas estão todas conectadas? Então eu tenho que trabalhar o medo, eu tenho que trabalhar a aceitação. E claro, como eu falei no começo do vídeo, olha, medo, tchau, vai embora. Não tem isso. Não tem isso. Por exemplo, nós temos um trabalho que é o CD subliminar para eliminar o medo. Você faz 28 dias ele, para diminuir numa determinada porcentagem o nível de medo. Você faz o curso de coragem para diminuir a sua tendência a ter medo. Lá tem práticas extraordinárias para você já ir abrandando esse medo, criando uma aceitação, eliminando o desapego. Então, existem alguns exercícios que são poderosos para a gente se desapegar. Muitos são extremamente autorreflexivos, práticos, fazem bem. Nós estamos inclusive, criando um conjunto de exercícios no qual você pratica dia a dia, durante 10 dias, para você eliminar muitos apegos que não estão fazendo bem na sua vida. E tudo passo a passo. Primeiro, segundo, terceiro. Se eu começo a fazer do quarto para frente, deu errado. Começo a fazer o quarto, o 3, o 1 e o 2, está errado.
Tudo é um processo, todo processo tem uma sequência de maturação, de aceitação das ideias, livrar da tensão. Então hoje, para a gente começar, né, faz um exercício simples, respira tranquilamente, para, reflete, qual é o apego que eu tenho? Tem um medo por trás disso? Tem um medo. Então, começa a mentalizar. Eu posso, eu quero, e nada me fere, nada me ferirá. Porque muitas vezes eu tenho medo da ferida, de passar para a próxima experiência e ser machucado. Como talvez eu fui em algum episódio lá da minha infância. E eu fixo aquela experiência, trago para o agora, e esse medo se alastra e me gruda aquela experiência. Você pode ver, tem pessoas que têm um companheiro ou uma companheira, não está bem, não arruma a situação, já se acostumou, está sofrendo e está lá, ó, 1 ano, 2, 5, 10, sofrendo muito. Mas ela tem um apego. Mas por que ela está sofrendo? Por que ela não muda de companheiro? Ela está sofrendo. Medo. Medo de ficar sozinha. Medo de ser incapaz. Medo não só da solidão, da incapacidade, da escassez. Medo de não encontrar ninguém na vida. Quanto a gente não suporta por medo? Certo? Seria consertar, não descartar. Consertar. Esse é o fundamento básico. Mas para isso você tem que se desapegar. A tensão é tão grande naquele sistema que ninguém está ganhando. Está todo mundo sofrendo, perdendo. Então você está vivendo uma vida péssima. É igual, por exemplo, quando você está no emprego. Você está lá no emprego. Olha, o emprego é ruim. É ruim. Você não tem muitos ganhos, né? Você tem alguns ganhos, mas é ruim demais. É pressão todo dia. Você tem que conversar com o cliente. Está errado. A empresa tem uma péssima estrutura. E todo dia você está estressado. Eu pergunto para você, por que a pessoa não muda? Está pegada àquela situação. É medo. Ela pode sair de lá, ela pode perder o vale-saúde dela, pode perder, não conseguir um outro emprego. Ela pensa essas coisas dentro dela. Tem vários medos que estão lá. E aí cria aquele apego pelo sofrimento. Fica lá, naquele círculo vicioso. E isso é para muitas situações da nossa vida. Então hoje, para um segundinho, analisa, desde que eu comecei o vídeo até agora, veja o processo. O processo é fundamental, é um passo a passo. Se puder, faz os cursos conosco, vai lá, faz o curso Diga Não Amorosamente, fantástico, porque você se aprende a autovalorizar, a se desapegar de algumas coisas, faz o curso de autoestima e logo logo vai estar saindo um curso somente para você se desapegar de várias circunstâncias, que vai te dar ferramentas, estrutura para você fazer o quê? Um passo a passo. E aí você vai se libertando, aos poucos, nada assim. Bom, eu agradeço sua presença aqui mais uma vez no nosso canal. Fico imensamente grato pelos comentários que as pessoas deixam aqui, muitos são inclusive nossos alunos. Convido você ao nosso WhatsApp. Se você quer receber o nosso curso Lei da Atração gratuito, procura lá no WhatsApp, conversa conosco. Quero receber o curso Lei da Atração, quero mudar a estrutura de atração da minha vida. Se eu quero, por exemplo, fazer o curso de Ho'oponopono, vai lá, peça informações de como funciona o curso. Se eu estou desempregado, nós temos um curso gratuito para conquistar o seu emprego. Se eu quero, por exemplo, trabalhar minha saúde, tem CD de mentalização positiva, vai trabalhar a sua saúde em vários aspectos. Nós temos um arsenal de ferramentas extraordinários, mais de 300 CDs, a um custo extraordinário, para você começar hoje a treinar, desapegar, melhorar medos, crescer em autoestima, em autoconfiança, liberar-se, né, de tantas e tantas amarras que não nos ajudam a crescer. Então, vem conosco, trabalho sério, profissional, de muitos e muitos anos, nessa área, na área da saúde. Não sou de outra área, eu sou da área da saúde. E eu tenho observado durante anos, anos e anos, que dá para a gente se libertar
de muitas situações crescer, amadurecer e despertar. Eu aguardo você lá no nosso canal WhatsApp ou no próximo vídeo. Forte abraço para você e, claro, aloha!